Meus caros antenados, sejam bem-vindos ao Tela Ácida, eu sou Peter Shilton e hoje a gente vai falar sobre uma série de documentários do Max chamado Batomushi, o naufrágio da justiça. Descubra o que eu acho dessa produção e como foi essa terrível tragédia que marcou o Rio de Janeiro de 1989. É logo depois da vinheta. E antes de começar esse vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para as novas notificações e compartilhe esse vídeo com geral. Qual é a primeira coisa que lhe vem à cabeça quando eu falo da palavra Réveillon? Festas, amigos, bebida, comida, fogos, família. Mas para algumas pessoas também representa dor, sofrimento e desespero. Eu falo das vítimas do naufrágio do Batomushi 4, ocorrido no Réveillon de 1989, na saída da Baía de Guanabara, próximo à Praia Vermelha. Entre as vítimas estava a atriz Yara Amaral, que havia se destacado meses antes como a vilã Joana Flores da novela Fera Radical. E é sobre isso que fala o documentário Batomushi, o naufrágio da justiça, produzido por Guto Barra e Tatiana Issa, os mesmos responsáveis pelo documentário da Daniela Pérez, da qual ainda falaremos nesse canal. Quanto à produção em si, eu achei de muita alta qualidade. Eles foram impecáveis na reconstituição das cenas, misturando com cenas da atualidade e também com recortes de jornais, revistas, imagens de telejornais da época. Você, quando assiste às cenas, se sente como parte dos acontecimentos. E os relatos das testemunhas, advogados, jornalistas, acaba enriquecendo ainda mais a experiência, por mais dolorosa que seja. E se você tem um coração de manteiga ou se impressiona fácil, não assista esse documentário, porque vai tocar o seu coração. É impossível você não se emocionar com o relato do Boris, que parecia viver um dia feliz, mas perdeu a esposa e um filho de 6 anos de idade. Ou o filho da atriz Yara Amaral, que era um adolescente de 15 anos quando perdeu a mãe, a avó e o tio, no que parecia ser a comemoração do sucesso da atriz pela sua excelente participação na novela. E um ponto importante, até emocionante do documentário, é quando participam os atores Paulo Betti, que era vizinho da atriz, e Malu Mader, que contracenou com a atriz 2 vezes em Anos Dourados e Fera Radical, homenageando a atriz, que infelizmente ficou marcada como a atriz que morreu no Batomushi, e não como uma das principais atrizes da história das TVs Globo, Manchete e Tupi. De pontos negativos do documentário, eu tenho a destacar pelo menos 2. O primeiro, eles não verificaram se houve repercussão internacional da tragédia, e nem mesmo chamaram repórteres de outras empresas de comunicação para fazer parte do documentário. Participaram brilhantemente Renato Machado, Fátima Bernardes e uma jornalista de O Globo, que foi responsável por uma série de investigações. Mas, por exemplo, não chamaram o pessoal que trabalhava na extinta TV Manchete, cujo prédio ficava bem próximo ao setor de resgates. Eu senti falta disso. Mas, no geral, nada que atrapalhe a qualidade da produção. Eu dou nota 10 para ela. O que eu não posso dar nota 10 é para a história em si, porque o que aparentava ser uma tragédia comum se revelou a ponta de um iceberg para algo muito mais revoltante. Isso porque era um pequeno barquinho em mar revolto, cuja a Capitania dos Portos chegou a impedir a partida, mas os donos da Itatiaia Turismo, responsável pelo passeio, subornaram os representantes da Capitania dos Portos, que, aliás, autorizou o barco Batomushi a aumentar sua capacidade de 25 para 153 passageiros. E não só isso, o barco não tinha uma manutenção adequada, vários apetrechos de segurança foram retirados, e durante uma de suas reformas, quando era um barco de pesca originalmente, colocaram uma plataforma de concreto de quase 4 toneladas em cima e também 2 caixas d'água que juntos totalizavam mais de 640 quilos. Cedo ou tarde iria acontecer uma tragédia como ocorreu. E o mais revoltante, o que se segue
É indescritível. Como os produtores disseram, é puro suco de Brasil, mas não é algo bom, é algo ruim, é algo revoltante. E como cidadão, eu olho e fico muito revoltado. Por quê? Estamos falando de pessoas de alto poder aquisitivo. Tinha atriz da Globo, tinha funcionário de multinacional, tinha um ex-ministro do governo Sarney. Mas ainda assim, houve negligência por parte da Capitania dos Portos, houve suborno, e os donos do Solimar não só não prestaram ajuda, como também fizeram de tudo para prejudicar o andamento das investigações. Fizeram também um esquema de sonegação fiscal que era uma loucura, porque eles eram donos de bares, restaurantes, motéis, hotéis. Eles eram donos do turismo do Rio de Janeiro daquela época. Eram 11 empresários, um português e 10 espanhóis da região da Galícia, no noroeste espanhol. E sabe o que aconteceu? Eles mal entraram na prisão e já foram liberados. A nossa justiça foi conivente. Apenas 2 gerentes, os sócios mais fraquinhos, foram presos, semi-aberto, e, em dado momento, eles fugiram do Brasil. A Espanha nem Portugal os extraditaram. A nossa justiça amorosa demorou muito, mas muito tempo para pagar a indenização das vítimas. Muitas mães e pais de família ficaram seus empregos, pediam ajuda na porta do Solimar, e um dos ricões lá da Espanha olhou e disse: vai rodar a bolsinha, humilhando aquela mãe com filhos famintos. O filho da atriz Yara Amaral, que fundou a associação Batomushi Nunca Mais, ele relatou que no dia ele perdeu o tio, a mãe e a avó. Imagina quantos abraços não foram dados, quantos beijos não foram aproveitados, quantas comemorações de vestibular, de eu casei, eu tive filho, não ocorreram. Quantos prêmios Yara Amaral poderia ter ganho e não ganhou. A nossa justiça tão morosa. Para você ter uma noção, o Bernardo Amaral, do qual falei agora há pouco, demorou 26 anos, eu disse 26 anos, para ganhar a indenização. São tragédias que poderiam ter sido evitadas. E eu olho, que país é esse? Temos realmente justiça nesse país? Eu paro e penso e fico muito revoltado. É como eu disse, se você não tiver estômago forte e coração duro, você vai se desmanchar com esse documentário. Parabéns a Tatiana e a Aissa, ao Guto Barra, por trazerem à tona uma dos maiores tragédias da história do país. E minha solidariedade às vítimas e às famílias dos que faleceram. É isso aí, eu quero saber o seu comentário, comente aqui embaixo. Muito obrigado pela sua paciência, pela sua audiência, e até a próxima.